Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar hoje nesse vídeo, mais um vídeo falando sobre vida plena. E hoje vamos falar sobre vida plena nos relacionamentos. Se você tem um relacionamento, você pode alcançar níveis mais altos de vida plena no relacionamento. E nós vamos falar também, quando nós estamos solteiros, não queremos nos relacionar, tem um negócio também aí para poder pensar, né? Então vamos falar sobre isso hoje. Essa semana falando aí sobre vida plena a partir da cura do nosso coração. Quando nós temos o nosso coração curado, nós podemos acessar o melhor de Deus. Nós podemos estar mais felizes e também muito importante, deixar as pessoas que estão à nossa volta, estão conosco, mais felizes também. Não que nós tenhamos obrigação, mas é muito bom quando nós contribuímos para as pessoas que estão próximas de nós, né? Eu vou mandar uns aviãozinhos aí, se vocês quiserem me ajudar, João e Su, manda também para a gente poder começar, mandar para o aniversariante. Vamos lá, vamos lá. Isso, então vamos lá. Mandei para algumas pessoas aqui, depois vamos deixar gravado lá no YouTube e fica tudo bem. Então vamos lá. Essa semana então nós vamos falar sobre vida plena em várias áreas diferentes. Ei Polly, seja bem-vinda, minha amiga. Em várias áreas diferentes, e vamos falar hoje especificamente sobre como ser mais feliz. Essa é a verdade. Quando eu falo de vida plena, é como tocar, como acessar tudo aquilo que Deus deixou para nós. E se tem uma área que o inimigo de Deus tem atacado é em relação aos relacionamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus mesmo diz que não é bom que o homem fique só. Ou seja, estar sozinho na vida não é uma coisa muito bacana. Ficar sozinho não é uma coisa muito bacana. Então nós temos esse direito à vida plena em todas as áreas da vida e em relacionamentos não poderia ser diferente. Então, estar num relacionamento e acessar o melhor de Deus dentro de um relacionamento, essa é a vontade perfeita de Deus. E então, por que muitas vezes nós não conseguimos? Essa vai ser a reflexão nossa. O que falta para a gente ser mais feliz nos relacionamentos? Normalmente, quando nós começamos um relacionamento, é porque faz muito sentido. Quando nós encontramos uma pessoa, faz muito sentido estar com aquela pessoa. Então, por que de repente as coisas vão ficando ruins de uma tal forma que ou termina, separa daquela pessoa, ou então vive, como eu costumo dizer, né, infeliz para sempre? Porque tem duas coisas difíceis. É quando um relacionamento termina, é triste, mas também quando a pessoa ela empurra com a barriga e fica infeliz pela vida fora, também não é essa a vontade de Deus. Então o que nós podemos fazer? Boa noite, Jandira. O que nós podemos fazer então para acessar a vontade perfeita de Deus dentro do casamento, dentro do relacionamento, no relacionamento conjugal? Essa vai ser a nossa conversa aqui hoje. E o principal de tudo, que vai ser o pano de fundo que vai nos acompanhar do início até o final dessa conversa, é que nós temos que olhar para dentro. Tem uma frase famosa que fala: não procure fora o que está dentro. Quando nós falamos de relacionamento, não é diferente. E muitas vezes, nós, no afã de até de nos justificar, nós colocamos a culpa no outro. Que o outro não é isso, o outro não fez aquilo, o outro não é bacana. E claro que também existe a responsabilidade do outro. Mas o que nós vamos falar aqui hoje não é o tanto que o outro poderia ser diferente. Mas nós vamos trazer essa responsabilidade e olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, primeiro, eu coloco na minha mão a responsabilidade de fazer a diferença. Isso que é bem bacana. Colocar a culpa no outro pode me dar um conforto imediato, mas não resolve nada. Então a primeira coisa é isso. Quando eu trago para dentro de mim, eu trago essa responsabilidade. Pode parecer um peso no primeiro momento, mas quando depende de mim, depende da melhor pessoa da minha vida. E o segundo, muito interessante também, é o seguinte: quando nós nos curamos, quando nós estamos curados, nós não estamos curados só para aquele relacionamento. Na verdade, nós estamos curados para a vida. Quando eu estou curado para a vida, eu posso ser mais feliz naquele relacionamento que estou, mas eu posso ser mais leve de maneira geral. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente poder pensar um pouquinho é o seguinte:
Nós temos que lembrar que as dores emocionais que nós temos, as dores na alma, como eu costumo dizer, né? Lembrando o que é alma. A alma é aquela parte de nós somos um ser triuno, e a alma é aquela parte de nós que tem as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas vontades. Então, quando nós temos a dor na alma, normalmente essa dor está nas emoções, na nossa história. E é bom a gente lembrar que sempre as nossas dores foram causadas por pessoas. Ninguém fica com a ferida na alma, com a dor no coração por alguma coisa. Na verdade, o que traz a ferida para a nossa alma, o que traz a tristeza para a nossa alma, a dor da nossa alma, foi uma outra pessoa. A maioria das vezes, quase sempre, essa dor nasce na infância, ela vai ganhando força ou reforço durante a vida. Então, normalmente, quem machuca uma pessoa ainda na infância são os pés, né? Os pais, os professores, os padres, os pastores, os parentes, que aí entre os irmãos, os primos, os tios, são as pessoas próximas da criança que trazem as dores para a criança. Essas dores podem vir por vários motivos. Pode vir por maldade, pode vir por inexperiência, pode vir por falta de noção, por grosseria. E muitas vezes as dores, elas são trazidas para a criança por conta de um adulto que tem uma dor não curada. Por isso que é tão importante, quero falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas é tão importante nós nos curarmos. Quando eu me curo, eu curo uma nação. Anota isso, que isso é importante. Quando eu me curo, eu curo uma nação. Andréia, que nação? O Brasil? Não. A nação que vai nascer a partir de você. Hoje eu sou avó, né? Eu sou mãe, sou avó, então eu tenho 3 filhas, só que agora já vieram os genros e já vieram 3 netos. Quantas pessoas serão a partir de mim no futuro, depois que eu me for, daqui 100 anos? Então, uma pessoa curada, ela tem a possibilidade de influenciar uma nação, a nação que veio a partir de mim mesma, a partir de você. Então, todos nós temos uma história que traz dores. Então, as nossas dores trazem as marcas na nossa alma. E quando eu não estou curada, eu levo isso para uma vida inteira. E aí eu trago as minhas dores, elas vão sendo aumentadas na adolescência, na juventude, e isso pode tomar uma proporção muito forte. Aí o que vai acontecer nem nós temos muita noção. Boa noite, todo mundo está chegando, muito bom ver gente conhecida, gente querida aqui na sala, muito bom estar com vocês aqui à noite, nessa noite gostosa, tá tão fresquinha aqui em Goiânia, espero que esteja para você também. Então, quando nós temos nossas dores não tratadas, que vieram da infância e foram ganhando força durante a nossa vida adulta, nós chegamos na fase adulta e nós chegamos então à hora de nos relacionar. E quando nós vamos nos relacionar, se eu estou com essas feridas abertas, eu busco alguém que combina com essa ferida aberta. Olha só o tanto que é sério isso. Então eu estou com as minhas feridas abertas, eu não estou curada. Eu busco então alguém que combina com essa dor. Então muitas vezes eu estou com a pessoa, não é nem pelos motivos que eu deveria estar, de construir esse relacionamento, de ajudar essa pessoa a ficar melhor, enfim, todas essas questões. Muitas vezes eu busquei nessa pessoa um remédio. E isso é muito ruim, por quê? Porque não vai dar certo. Então, quando eu encontro um parceiro de vida, um cônjuge, alguém que eu estou com essa pessoa, mas eu estou querendo que essa pessoa traga um alívio para as minhas dores, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar, porque o remédio que eu estou buscando, ou a cura que eu estou buscando, não está nessa pessoa. Então, muitos relacionamentos que nós temos hoje, que estão aí às vezes há anos, são pessoas que estão infelizes, elas não conseguem entender por quê. Então, qual é o olhar que nós precisamos ter? O olhar para dentro, para entender o que eu buscava. Se eu tenho muito forte em mim a dor do abandono, eu vou sofrer o tempo todo esse abandono com essa pessoa que eu escolhi. Mas não é porque essa pessoa é ruim, é porque eu estou com a ferida aberta. Se a minha dor é a dor de ter sido traída, ou a minha dor, medo de ser traída, ou então medo de ser humilhada, se eu tenho essa ferida aberta dentro de mim, eu não tenho essa noção, eu não enxerguei isso dentro de mim ainda, eu busco então um cônjuge, uma pessoa, um parceiro, para tampar essa ferida, para diminuir a minha dor.
Só que isso não é claro nem para mim, muito menos para o meu parceiro, para o meu cônjuge, para a pessoa que está comigo. Então, será que essa pessoa ela vai conseguir trazer para mim esse alívio? Será que essa pessoa ela é curada o suficiente para ter essa compreensão e me ajudar a ir para a vida e buscar esse movimento de cura? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes são pessoas que também estão com suas feridas abertas e aí vivem juntos, mas mais se machucando do que se curando. Então a primeira reflexão que nós precisamos trazer é essa. Quando eu busquei essa pessoa que está comigo, eu busquei pelos motivos corretos, realmente eu me encantei, eu vi que era uma pessoa bacana, ou eu busquei essa pessoa para curar a minha dor do abandono, a minha dor da humilhação, a minha dor da traição, eu quis que ela fosse um remédio para a minha alma. E se foi isso, não precisa separar, não precisa encerrar, não precisa nada disso. Você está casado, calma. Agora, pare de esperar do outro que ele seja remédio. Ao invés de separar, ao invés de desistir, simplesmente vamos entender que essa pessoa não é remédio para mim. E que eu preciso buscar os meus remédios próprios. E qual que é o remédio que nós temos? O remédio que nós temos é olhar para dentro, reconhecer as nossas dores e curar as nossas dores. De novo, a autorresponsabilidade. Se eu fugir disso lá aos 17, aos 18 anos, eu fugi aos 20 anos... Na altura que eu estiver na minha vida, é hora então de olhar para mim e buscar agora essa cura, a cura do meu coração. Vai trazer leveza para minha alma, leveza para minha vida e vai surpreender a pessoa que estiver comigo. A pessoa, o cônjuge, o companheiro que estiver junto vai ser surpreendido por uma pessoa nova. Quando eu sou curada, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa porque eu estou leve, eu estou livre das dores, da presença das dores que tinha junto de mim. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Muitas vezes nós estamos com alguém como remédio e as pessoas não são remédio. As pessoas elas podem sim crescer junto, ser muito gostoso, mas remédio ninguém é para ninguém. Quando eu olho para mim e eu me curo, essa é a primeira chave que eu quero trazer aqui para vocês, né? A segunda coisa que parece com essa primeira, mas é um pouquinho diferente, é o seguinte: o que eu buscava quando me relacionei com essa pessoa? Eu buscava o amor do pai, eu buscava a presença da mãe, eu buscava corrigir o abandono da mãe. Muitas vezes nós temos, as dores nossas estão voltadas para os pais, a maioria das vezes. É tão interessante, gente, eu falo isso assim, eu achei que achei engraçado porque eu já estou curada e estou resolvendo isso com minhas filhas. Eu sou mãe presente, sou mãe amorosa, mas as maiores tretas que nós temos, eu tenho falado isso com vocês, é com pai e com mãe. É onde a gente tem o maior amor, onde a gente recebe o maior amor, mas é impressionante como que nós temos treta com o papai e com a mamãe. E olha, quando nós temos treta com o papai e com a mamãe, não adianta passar o melzinho da religiosidade, não adianta vir com frases feitas de que está tudo resolvido. Se não estiver tudo resolvido, isso vai aparecer nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, isso aparece até no nosso corpo. Quantas vezes nós temos o corpo parecido com o papai e com a mamãe, ou com um deles, por lealdade familiar? Então não adianta a gente tentar esconder isso, não adianta, não vai funcionar. Então muitas vezes eu posso ter buscado, e a gente conhece histórias, até citei hoje de manhã 2 histórias de pessoas que eu acompanhei no processo terapêutico, que buscava o pai ou a mãe no relacionamento. E então busca, se sentiu abandonado pela mãe, busca esse amor incessantemente, esse amor da mãe, porque está faltando, é o buraco que tem no peito. Quando às vezes é o pai que é o problema na vida daquela criança, né? Ou problema porque abandonou, ou problema porque foi presente, tão presente e protegeu demais, enfim, tem alguma questão que ficou mal resolvida ali, eu posso buscar isso num relacionamento. Então, quem é que eu buscava quando eu busquei esse relacionamento? Eu buscava curar as minhas dores, eu buscava a presença do meu pai. E aí, por que isso é importante? Fala, André, nessa altura do campeonato, eu já estou casada há tanto tempo, por que isso é importante? Para você tirar o peso de cima da pessoa que está junto com você. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira trazendo um peso para o nosso companheiro, para o nosso cônjuge, que não é humano. Porque nós buscamos que ele nos entregue algo que ele não é capaz de entregar. Se eu estou buscando o meu pai no meu cônjuge, é uma cobrança desumana, porque nunca ele vai conseguir entregar isso para mim. Porque isso eu só posso resolver com a minha história, resolvendo a minha história.
Então o segundo ponto que eu trago para a gente refletir é: quem eu buscava quando eu encontrei essa pessoa que eu estou, né? E às vezes eu nem estou mais, às vezes já terminou o relacionamento, mas fica aquela mágoa ainda, aquela coisa pesada ainda. Ainda assim tem que fazer essa pergunta: quem que eu estava buscando? E quando eu perdi essa pessoa, eu perdi quem? Porque se eu busquei o meu pai e eu perdi essa pessoa, eu perdi de novo o meu pai? Aí é a dor em cima da dor, é o machucado em cima do machucado, que vão trazendo feridas. A gente vê hoje tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas. Pessoas, inclusive, que trazem doenças físicas, como o câncer. O câncer hoje, a comunidade científica concorda que parte das pessoas, né, uma boa parte das pessoas que contraem o câncer, na verdade, vem de questões emocionais não resolvidas. Não que seja a única causa do câncer, mas grande parte dessas pessoas, elas estão respondendo no corpo, a dor da alma transpassou e está no corpo. Então o câncer também é uma forma, entre aspas, de colocar para fora aquela dor que está dentro do coração, ou dentro da alma, ou dentro do peito. Então é importante tratar essas questões para trazer leveza para a minha vida, leveza para quem eu estou. E se eu estiver sem ninguém, sem esse companheiro, sem essa companheira, se eu estiver solteira, é hora de ver isso com muita verdade, para trazer as questões certas, para acertar, para encontrar a pessoa que realmente faz sentido, e não alguém que vai tampar um buraco, não alguém que vai ficar no lugar, não alguém que tem que vir para mim com a obrigação de tirar essa dor, de tirar esse abandono, de tirar essa angústia que está dentro de mim. Então traz leveza para o relacionamento. E agora um pensamento, agora falar um pouquinho agora com as pessoas que estão solteiras, né? Então muitas pessoas, eu tenho falado muito sobre isso, porque foi um pouco que eu vivi também, quando a minha história, eu tive alguns relacionamentos que eu comecei, que não conseguia, algumas decepções, e eu fui ficando desiludida. E chegou um ponto que eu falei, isso foi em 2021, que eu falei: não quero me relacionar mais, eu não quero mais ninguém, vou viver para as minhas filhas, para os meus netos, já tá bom demais, não quero mais ninguém. E foi onde o Senhor me levou para ver uma realidade bem diferente do que eu tinha pensado, que na verdade eu achava que estava muito espiritual isso, né, que eu estava abrindo mão de tudo, mas na verdade o Senhor me mostrou que eu tinha feito escolhas baseadas nas minhas dores. Então os erros que eu tinha cometido é porque eu estava olhando para a dor, eu estava tentando curar as minhas dores com outras pessoas, e eu precisava curar isso, mas não era para desistir de ter alguém, mas na verdade eu tinha que me curar para poder encontrar alguém. E foi esse o processo que eu passei. E hoje, quando eu vejo, está tão claro para mim, eu não preciso, não é que eu estou 100% curada, mas como eu já tenho essa clareza dentro de mim, eu não busco uma pessoa como remédio. Eu não busco uma pessoa para diminuir as faltas que eu tenho, às vezes, de infância, de pai, mãe, essas questões. E fica tão leve a vida dessa forma, que é o que eu desejo para todo mundo. Então, muitas pessoas que hoje estão solteiras, pessoas que não têm um relacionamento, muitas pessoas, elas estão, na verdade, na dor. E tem frases de efeito, ou então o melzinho da religiosidade, ou então frases bonitas que justificam estar solteiras. Se uma pessoa está solteira e se ela teve essa revelação, se ela está realmente muito curada e ela fala: não quero ninguém, mas ela está curada, tá tudo certo, não tem que estar com alguém se não quiser. Mas a maioria das pessoas que falam que não querem ninguém, na verdade estão tão machucadas que elas não querem se machucar de novo. Então quando fala: eu estou ótima, sozinha, eu não quero ninguém, eu não preciso, eu tenho outras coisas da minha vida que são muito boas, na verdade pode estar escondendo um coração machucado, um coração que não passou ainda pelo processo de cura, e por isso está se justificando para não precisar machucar de novo. Então é preciso, mais do que nunca, limpar o coração. Quais são as crenças? A pergunta que eu te faço é essa: quais são as crenças que estão norteando a sua vida de relacionamento? Ou que seja para ficar sozinho, ou para ficar mal junto com alguém. Quais são as crenças? Normalmente nós repetimos as histórias. Por que nós repetimos tanto as histórias? Porque nós não paramos para pensar, nós não paramos para olhar para dentro. Nós não paramos para olhar para nós com verdade, para saber quais são as dores que ainda doem, quais são as questões que não são tratadas ainda, o que precisa ser ainda curado dentro de mim para eu ser uma pessoa inteira, para não cair naquela da metade da laranja. Tem muita gente que ainda acredita que existe uma metade minha da laranja perdida por aí. Na verdade não existe metade, ninguém é metade, nós somos pessoas inteiras.
mas nós somos pessoas inteiras para se somar com o outro. Enquanto eu estou procurando a metade da laranja, eu estou dizendo, eu estou abandonado, eu estou precisando de alguém, eu estou ferida, eu preciso de alguém para me completar. Não, nós somos seres completos, porque nós somos seres espirituais. Mas as pessoas, quando estão do nosso lado, que seja cônjuge, que seja companheiro, que seja filhos, todas as pessoas são importantes para nos levar para outro nível de felicidade. Mas nós já somos completos, porque nós somos completos em Cristo. Nós nascemos completos, vamos morrer completos, porque nós somos completos em Cristo. Mas nós precisamos sim de ir para um nível diferente de felicidade, de realização, de família, de estarmos juntos com outras pessoas. Mas para isso eu preciso estar curado. Uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Uma pessoa doente, ela adoece outras pessoas. E quando eu estou aqui, não importa a idade que eu tenho, não importa a condição, se eu estou casada, solteira, o que está acontecendo, não importa nada. Quando eu estou doente, eu trago doença, eu trago dor para as pessoas que estão próximas de mim. Mesmo sem falar nada, eu consigo levar pessoas a sofrer pela minha presença doente. Mas quando eu estou leve, quando eu estou curada, eu trago essa cura, essa ideia de cura, essa leveza de vida para as pessoas. Então a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite, para fechar nossa reflexão é: o que você está levando para as pessoas que estão próximas de você? O que você está passando para a nação que nasceu de você ou vai nascer de você ainda? Qual é o legado nesse sentido que você deixa para as pessoas que vão viver com você, que vão vir após você e que vão ficar ainda trazendo outras pessoas depois de você? O que você traz? Leveza, felicidade, alegria, sentido de vida, completude, ou você traz dores que você está carregando há tempos demais, desde a sua infância, e cada vez você encontra mais pessoas para aumentar essa dor? Essa pergunta, essa reflexão que eu deixo para mim e para você. Essa semana nós estamos falando muito sobre cura, hoje sobre essa questão de relacionamento, amanhã vamos falar muitas coisas ainda, tanto na parte da manhã, nos nossos 15 minutinhos, como hoje, amanhã e depois nas lives da noite. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga luz, revelação, porque eu vivi muito tempo olhando e não enxergando. Então só o Espírito Santo, quando nós permitimos, é que é capaz de trazer para nós essa luz, para mostrar quais são as coisas, as questões que não foram curadas ainda. Tem questões que já foram curadas e nós não largamos. Tem questões que não foram curadas e nós dizemos que não está doendo. Então nós nos enganamos tanto em segurar questões que já foram resolvidas e não soltar isso, como também em não querer tratar questões que nunca foram tratadas, mas que nós dizemos que está tudo bem, afinal de contas eu sou forte o suficiente para aguentar tudo isso. Então fico com vocês essa reflexão aí, obrigada pela companhia de vocês, e eu encontro vocês amanhã, na live de manhã e também na live à noite, falando mais sobre a cura do coração. Deus tem mais para mim e para você. Obrigada pela sua companhia.